Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians e tudo sobre a proposta do Timão para a permanência de Memphis no Corinthians. Vamos acompanhar aí. Posso conversar com o Thiago Salazar? Está chegando porque ele vai trazer novidades, pessoal, do Corinthians. Novidades sobre Memphis Depay. Tem detalhes, Salazar, sobre a proposta do Timão para o jogador holandês? Boa noite. Fala, Michele, mais uma vez boa noite para você. Temos informações exclusivas, inéditas, sobre a proposta que o Corinthians colocou na mesa para o Memphis Depay. Na semana passada, o Corinthians concluiu essa proposta, entregou ao staff do Memphis Depay essa proposta que prevê o seguinte, de maneira resumida aqui para o pessoal. A dívida de 43 milhões que o Corinthians tem com o Memphis, isso daí o Corinthians quer parcelar até julho de 2028 e não pagar todos os meses. O Corinthians quer fazer parcelas semestrais para resolver essa dívida até julho de 2028. Julho de 2028 também é o prazo dessa proposta de renovação do Corinthians. Portanto, a proposta do Timão é de 2 anos para o Memphis Depay. O custo dele, com salário e direito de imagem, cairia de cerca de 3,7 para 2 milhões e meio de reais nessa faixa. E aquelas bonificações que geraram tantas polêmicas, ele não teria mais nem bonificação por jogos, nem bonificação por gols ou por participação em gols. O que ele teria seria bonificação por título. Se o Corinthians bater campeão, o Memphis ganharia ali uma bonificação. Atualmente, essa bonificação por título é de quase 5 milhões de reais. Então, essa é, no resumo, a proposta que o Corinthians entregou ao Memphis Depay, que está lá na Copa do Mundo, Michele. Bom, mas Salazar, deixa eu perguntar uma coisa para você. Explica como que o Corinthians está fazendo essa proposta se ele está sem dinheiro, está sem pagar funcionário. Como é que funciona isso? Pois é, o Corinthians está devendo salários aqui para os jogadores, ainda não conseguiu resolver esse problema. Tem a questão das punições da FIFA, também ainda não conseguiu resolver esse problema. Hoje a gente teve a informação de que o Corinthians fechou abril com um déficit de 168 milhões de reais, quase o dobro do que o próprio clube previa por causa da falta de venda de jogadores. Sempre fala que o Corinthians estava contando com isso. O Corinthians tem um dinheiro do departamento de marketing reservado para isso, que está embutido na proposta, além de um dinheiro que pertence ao departamento de futebol. O Corinthians também pensa em buscar novos parceiros e enxugar a folha, dispensando ao final do ano alguns jogadores em final de contrato. Enfim, é uma engenharia financeira, mas o que chama mais atenção é que recentemente o presidente Osmar Stabile disse que o Corinthians não tinha condição de assumir nada sem os parceiros. O Corinthians continua indo atrás dos parceiros. Não fechou com nenhum parceiro para pagar essa renovação de contrato. Essa mudança de rota é o que chamou mais atenção, Michele. Tá certa essa mudança de rota? Tá certa essa proposta que o Corinthians vai apresentar na sua visão, Alex Miller? Cara, eu tô achando tudo isso uma grande loucura, sabia? Também. Por mais que o Memphis Depay seja um jogador importante tecnicamente e que se ele for embora vai fazer muita falta, até porque o Corinthians não vai ter dinheiro para contratar alguém de um nível, né, do Memphis Depay. Mas, cara, qual é o limite da loucura, né? Qual é o limite do sacrifício de se tentar renovar um contrato desse nível, dessa magnitude, sem ter condição para isso? O Corinthians não tem dinheiro, a gente sabe disso. Mas essa engenharia toda, primeiro, será que o Corinthians vai conseguir cumprir, caso tudo seja acertado e assinado? E se cumprir, a que preço, a que custo? De onde vai tirar? Outros serão prejudicados para honrar esse acordo específico num time, num clube que tem tantos jogadores, que também recebem grandes salários. Como é que vai ficar tudo isso, o ambiente, né? Eu sinto que o presidente, nesse momento, está um pouco perdido aí nessa situação. Inclusive, depois de ter o terceiro pedido de impeachment protocolado dentro do clube, deve estar com a cabeça cheia também para resolver problemas internos. Não sei, Edu, eu tô vendo uma situação bem complicada para o Corinthians em relação ao Memphis Depay. Há quanto tempo o Memphis não joga no Corinthians? Uns 6 meses. Bom, que não joga bem, né? Ele não joga bem, Esse ano não é o mesmo Memphis dos outros anos. Esse ano foi nulo. É nulo. É o que eu tô falando.
Se você for olhar pelo lado empresarial, você coloca custo-benefício. Eu O que acho que o que meu, vale a o que pena. que o meu funcionário está me trazendo de retorno? Nada. Mais marketing e bola, né? Mas mais de bola, até isso todo mundo faz. Hoje em dia, meu neto faz, com 5 anos, faz isso daí hoje. Pega o Mas celular marketing e é faz. trazer patrocinador também. Mas não traz, mas aí Nem é que isso tá tá, trazendo. Michele. Mas o atleta não pode trazer patrocinador pro clube. O atleta tem que receber do clube, ele é É contratado isso, do clube. Sabe? Eu acho que essa história assim, pô, é a mesma coisa que você. Pô, eu quero correr na Fórmula 1, eu levo um patrocinador forte da Fórmula 1, só que eu não sei pilotar. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso que está sendo feito no Corinthians continua sendo uma barrigada de uma situação. Eu não vou dizer que eu tive uma situação parecida. Eu tinha um clube que me devia 3 meses de salário e pediu para renovar mais um ano. Eu falei, tudo bem, você me paga os 3 meses que você me deve, a gente zera tudo, aí a gente começa de novo. Não, os 3 meses você esquece. Então... Eu falei, pô, então não adianta. Você está me devendo 3, você vai ficar me devendo mais um. Mais um ano. Então eu acho que o que tem que ser pensado no Corinthians é de uma forma mais profissional. Ou seja, vamos ver, ele é bom jogador? É bom jogador. Mas o Corinthians tá sobrevivendo sem ele. Tá entregando o que o Corinthians merece, o que o Corinthians precisa, né? O Memphis não é maior que o Corinthians. Verdade. Então, acho que tem que pensar nesse lado aí. Brasil volta a campo amanhã para enfrentar o Haiti. O Corinthians quer fazer? O Corinthians quer melhorar a sua situação, tá? Vendendo jogadores agora no meio do ano. Então a conta que o Corinthians faz é o seguinte: o Corinthians quer vender o Bidon por 35 milhões de euros, o André por 25 milhões de euros, o Yuri Alberto, né, por 20 milhões de euros, mas fica entre 15 e 20, e o Mateuzinho por 15 milhões de euros, mas fica entre 10 e 15. Então só Bidon e André dá 60 milhões de euros, tá? 60 milhões. Se colocar aqui o Yuri Alberto vendido por 20, vai dar 80, o Mateuzinho por 10, 90, tá certo? Se vender por 15, né? Se vender por 15 o Yuri, por 15 o Mateuzinho, também daria 90. Enfim, 90 milhões de euros, nós estamos falando de 535 milhões de reais, tá? É uma grana alta, né? 535 milhões de reais. Enfim, ajudaria a pagar muita coisa no Corinthians. Então essa é a previsão do Corinthians em vender esses 4 jogadores. Então o Yuri que quer sair, o Corinthians quer vender. O André e o Bidon agora precisa chegar. E precisa chegar de 35 milhões de euros do Bidon. Você acha que vende o Bidon por 35? Eu acho que não vende. Mas se chegar a 30, vamos supor que se não der 90, dá 70, já ajuda muito. Se não der 90, der 80, já ajuda bastante. Eu acho que o André dá para vender por 25, né? Enfim, já chegou proposta quase nesse valor, né? Até porque era só pela parte do Corinthians aquele valor. Enfim, vamos aguardar, tá certo? Deixa o like, comenta aqui embaixo, mas eu quero... Osmar Stabile, presidente do Corinthians, tornou-se alvo de um terceiro pedido de impeachment. O novo requerimento foi protocolado pelo associado Leandro Cano e tem como base uma manifestação do Ministério Público de São Paulo, que criticou a atuação do dirigente em um processo criminal envolvendo o vice-presidente Armando Mendonça e a gestão de materiais esportivos da Nike. O associado sustenta que Osmar Stabile adotou uma postura contrária aos interesses institucionais do clube ao se manifestar em um processo no qual o Corinthians figura como potencial vítima e assinar uma nota institucional em defesa de Armando. Segundo o documento, o Ministério Público apontou que o presidente apresentou argumentos alinhados à estratégia de defesa de Armando Mendonça. Durante a investigação, Stabile afirmou que a auditoria interna realizada pelo clube não concluiu que o vice-presidente tenha desviado, subtraído ou se apropriado de materiais esportivos. O órgão também apontou um possível conflito de interesses entre a administração do Corinthians e o dirigente investigado. Além disso, o requerimento cita que a conduta do presidente poderia ser enquadrada como gestão temerária. Armando Mendonça foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de apropriação indébita agravada continuada, tentativa de apropriação indébita agravada continuada, furto qualificado pelo abuso de confiança e coação no curso do processo. De acordo com o promotor Cássio Concerino, do MP,
Ele se apropriou de 131 itens de material esportivo da Nike. Tentou obter 19 camisas especiais com patch da NFL. Subtraiu para si 8 unidades dessa edição comemorativa e ameaçou 2 testemunhas durante a investigação. Armando pediu licença do cargo no último dia 8. Em abril, sócios e conselheiros protocolaram o primeiro pedido de impeachment contra Osmar Stabile. O grupo alegou supostas violações ao Estatuto Social do Corinthians e à legislação vigente. O principal ponto do requerimento estava relacionado ao acordo firmado entre o clube e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão responsável pela cobrança de dívidas da União, para a regularização de um débito estimado em 1,2 bilhão. Segundo os autores da solicitação, a diretoria utilizou o Parque São Jorge como garantia no acordo com a PGFN. O conjunto de imóveis que compõe a sede social do Corinthians está avaliado em 602,2 milhões. 2 meses depois, em junho, conselheiros e associados do clube apresentaram um novo pedido de impeachment contra Stabile, apontando supostas violações estatutárias e legais relacionadas à contratação de empresas de segurança.